tarde, minha gente. Boa tarde, Marília. Muito obrigado por ter aceito o nosso convite, estar aqui com a gente. Boa tarde, Chico. Boa tarde, Georgia. Boa tarde, João Paulo. Boa tarde, Padu, Luigi, Érico, que estão por aí. E Jess, né, que hoje não está conosco, nossa querida Jess. Bom, a gente começa aqui mais um Lighting Studio, no quarto seminário de iluminação do Teatro da Vertigem, em parceria com a SP Escola de Teatro. Parte do hashtag Cultura em Casa da Secretaria de Cultura e Economia Criativa e também das atividades online que nos pegou no segundo semestre, avançando remotamente dentro da SP. A gente achou melhor que a escola continuasse funcionando remotamente para não colocar ninguém em risco. E assim nós iremos até o final deste semestre, né? Eu e Chico demos 2 aulas lá na Roosevelt, remotas, mas a gente foi até lá e foi uma coisa, para mim, foi muito emocionante estar de volta àquela sala, estar de volta ao espaço da aula. Eu agora vou dar as minhas aulas, eu tenho 10 aulas, né, para dar para as 2 turmas, e eu optei por ir até lá e fazer remotamente de lá. Não sei, para mim tem uma coisa aí simbólica de voltando aos poucos, de ocupando aquele espaço de novo, de retomando o fluxo da nossa vida, né? E vamos lá, vamos seguindo e vamos torcendo para que as coisas entrem nos eixos, não é, Georgia? Sigo com você. Inscrevam-se no canal, por favor, deem like. Eu tenho visto que todas e todes, né, que têm programas passam por esse papelão de pedir para se inscrever e de dar o like, né? Então, tudo bem, isso também faz parte. Bom, e ajuda muita gente. Lembrando também que a gente está no formato podcast no Spotify, no Google Podcasts e no Apple Podcasts. Então, se vocês preferirem esse formato, estamos lá. Estamos sendo transmitidos via SP Escola de Teatro e Lighting Studio. Eu coloquei algumas informações que a gente já falou várias vezes aqui, né, no chat, de pessoas que estão trabalhando com esse formato virtual. Coloquei também algumas coisas, alguns artigos, algumas revistas online. E também coloquei os materiais da nossa convidada de hoje, da Marília Velarde. Estão todos no chat, então ele vai ficar disponível para vocês. Lembrando para vocês sempre mandarem perguntas, que eu estarei fazendo essa mediação com a Marília, tá bom? Com você, Chico. Boa tarde, Marília. Boa tarde, Chico. Boa tarde. Bom, boa tarde a todos. Marília, muito obrigado por estar aqui com a gente para conversar um pouco. Vou começar apresentando a nossa convidada de hoje. Marília Velarde é professora da Escola de Artes, Ciências e Humanidades da Universidade de São Paulo, nos cursos de graduação em Educação Física e Saúde e no ciclo básico, e orientadora no programa de pós-graduação em Mudança Social e Participação Política. Como professora e pesquisadora, volta suas atenções para as investigações qualitativas e radicalmente qualitativas, buscando conhecer e construir conhecimento sobre possibilidades de investigação acadêmica, especialmente em artes. Interessa-se pelas discussões e estudos sobre epistemologias artísticas e latino-americanas como suporte para as pesquisas acadêmicas, especialmente quando os estudos são de natureza transdisciplinar. Bom, para quem está nos acompanhando, só explicando o formato, nós convidamos a Marília e passamos 3 vídeos de entrevistas que a gente vem fazendo aqui no canal, que foram as entrevistas da Alessandra Domingues, do Ronaldo Costa e do Beto Bruel. E passamos 3 questões gerais, 3 temas gerais para a gente conversar, que é o processo criativo, a metodologia de trabalho e a pesquisa em artes. Dito isso, a gente vai começar passando um pouco a bola para a Marília, para ela partilhar um pouco as primeiras impressões dela sobre esse material que ela assistiu,
como que isso, o que ficou para ela, e a partir disso a gente vai levantando perguntas e vai conversando. Quem tiver perguntas para fazer, coloca no chat, que a Georgia vai trazendo para a gente também. Marília, muito obrigado por estar aqui com a gente hoje. Obrigada, Chico. Obrigada, Guilherme. Obrigada, gente do Lightning Studio da SP. É um prazer estar aqui. Um desafio gigante, né? Eu só aceitei porque foi o Chico, porque o Chico não vai me colocar numa roubada, né? Mas achei a empreitada bem complexa. O projeto de vocês é belíssimo, né? A gente estava conversando um pouquinho aqui offline, né? Sobre a importância desse projeto. Vamos ver se lá para frente eu reforço aquilo que comentei com vocês. E agradeço muito também pela oportunidade que vocês me dão de tomar contato com esse material e com essas histórias contadas por essas pessoas que fazem a cena, né? Exatamente numa função que é, como o Chico mesmo estava comentando aqui comigo agora há pouco, né, que é uma função de borrada, né, é uma função tanto técnica do ponto de vista mais específico, do técnico ligado à tecnologia, né, seja ela mais ou menos complexa, mais simples, mais habitual, mais usual ou mais de vanguarda, e da criação, né, então é uma função que eu acho que se enquadra bem nessa ideia de ser alguma coisa borrada, né? Nas artes a gente tem um pouco tem um pouco a tendência de adotar a ideia de hibridismo, né? Que vem da biologia e que passa de alguma maneira pelas artes, né? Aquela ideia de que tem uma função ou tem um tipo de arte que quando mistura 1, 2, 3, 4, 5, 10 coisas vira uma 11ª, né? Mas eu acho que, nesse caso, a ideia de borrão, ela é mais interessante, porque o envolvimento com as questões técnicas e tecnológicas, ela não se apaga quando a pessoa passa a ser criadora, né? Essas coisas coexistem, tem momentos em que elas se misturam, né? Ora mais uma coisa, ora mais outra coisa, ora essas duas coisas acontecendo simultaneamente, né? Estou me lembrando aqui de uma fala da Alessandra Domingues, por exemplo, quando ela diz, olha, tem hora em que eu estou lá no espaço e o espaço vai me dizendo que, né? Então, é uma relação que é tanto a pessoa que cria quanto a pessoa que está pensando na tecnologia que estão ali, né? Simultaneamente, não é uma terceira coisa. É essa mesma pessoa borrando essas duas possibilidades intrínsecas, né? Essa ideia de borrão, o Chico vai se lembrar numa das minhas aulas lá na ECA, se dá quando dos seus processos, quando dentro dos seus processos, né? Uma outra coisa que eu acho que é incrível que aparece na fala dessas três pessoas, do Beto Cruel, do Ronaldo. Gente, só um minutinho, disseram que tá mudo. Como assim? Vamos ver se volta. João, nos ajude. Eu queria avisá-los que está rolando uma bateção de martelo aqui do lado da minha casa que eu espero que pare até a hora de eu falar. Muito legal essa ideia. Voltamos. Ficou mudo desde quando? Essa é a pergunta que... Parou no Chico, falou, o Chico vai lembrar das aulas na ECA. Acho que esse exemplo... Da Silvia Rivera. Isso. Né? Bom, vamos lá. O raciocínio já foi, mas a Silvia voltou. Em que eu comentei sobre uma socióloga
aimara, chamada Silvia Rivera Cusicanqui, uma pessoa incrível para a gente ouvir. Vídeo, a Silvia tem mais coisas em vídeo do que coisas escritas, que ela faz uma produção teórica para circular rápido e barato, então, em geral, a produção teórica dela acaba, mas ela tem muito material em vídeo. A Silvia diz que ela traz essa ideia do borrão para dizer como é que nós somos configuradas como pessoas latino-americanas, né? Se a gente não tem a gente não pode dizer que é uma população boliviana, por exemplo, nem vou pegar o nosso caso, que é talvez mais complexo, mas não tem uma população boliviana se a gente não considerar que a pessoa boliviana é uma pessoa borrada, né? Que ela ainda traz muito da sua ancestralidade indígena, da sua ancestralidade. Dizer, ela está ali, aquilo não se perde, aquilo não se transforma numa terceira coisa, né? Aquilo permanece, assim como as influências europeias, assim como as influências de diversas outras culturas que já estavam lá, ou que apareceram lá, apesar de toda a confusão que nos causaram as colonizações, né? Então, eu estava dizendo que eu acho que essa ideia da identidade borrada é uma coisa que me parece muito conveniente para a gente falar a respeito das pessoas que trabalham no campo da iluminação, da criação, porque a pessoa não deixa de ser criadora enquanto está mexendo com a tecnologia e vice-versa, né? Obviamente, pode ser em algum momento mais A ou mais B, mas essas coisas, elas coexistem borradas, misturadas, a tal ponto que, às vezes, a pessoa não consegue dizer quando é que está numa função ou na outra, né? Ou quando é mais uma coisa ou quando é outra. Tem uma coisa, por exemplo, na fala do Beto Bruel, que ainda aumenta esse borrão para mim, que é a mistura daquilo com a própria vida dele, né? Quer dizer, quando ele vai contando dos processos criativos, né? Ele vai misturando aquilo com o nascimento da filha, com as coisas que foram acontecendo ao longo da vida, com as questões políticas, com o que podia e o que não podia, com o que precisava ser dito ou não, né? Então, o quanto ele, como pessoa, a sua posição política, as suas críticas aos modos vigentes, também vão formando um outro borrão ali, né? Vão passando mais tinta nesse borrão ali, vão interferindo, quer dizer, então não tem ali só a pessoa que cria, não tem ali só a pessoa que é capaz de lidar com a tecnologia, mas tem ali uma pessoa também colocando as suas ideias, as suas vontades, os seus desejos como pessoa, né? Como uma pessoa que quer contar alguma história, quer dizer alguma coisa, quer assumir um posicionamento, né? Isso acho que fica muito claro na fala do Beto Bruel, porque tem essa coisa da historicidade viva, né? Do quanto ele vai contando a história do próprio teatro brasileiro, da cena brasileira, né? Dos shows e tudo mais, né? Do quanto ele vai trazendo isso à tona e de quanto tempo todo ele vai dizer, está num período de ditadura, olha, né? Estava ali no Nordeste, olha, estava ali, né? Então, quanto isso também vai mostrando que a pessoa está ali, né? Uma pessoa que é crítica, né? O pai da Renata, né? Quer dizer, essas coisas todas vão entrando em jogo ali que ele não omite, né? Então, acho que é esse borrão aí, né? Claro que quando a gente trabalha numa perspectiva mais multidisciplinar, eu acho, né? Você falou, né, Chico, que eu tenho essa coisa de... Me interessa muito quando as pesquisas são transdisciplinares, porque me interessa esse borrão, sim, né? Mas quando a gente trabalha em perspectivas muito multidisciplinares, ou seja, você tem várias pessoas ali trabalhando para fazer uma coisa acontecer, às vezes a gente se coloca numa caixinha, ou de sou mais técnico, ou sou mais criador, em função do diálogo que a gente pode estabelecer com as outras pessoas, né? É uma questão política ali também, né? Sim. Né? Então, que é um contexto para esse posicionamento, né? Eu só posso dizer que eu sou criadora, ou eu tenho que dizer que eu sou técnica, dependendo também do contexto que está ali. Quanto mais multidisciplinar ele e tem uma pessoa que coordena essas todas as disciplinas, menos possibilidade de dizer que eu sou criadora eu tenho, né? Porque menos de mim entra no processo, né? Entra ali, mas fica 4 paredes, né? Então, eu acho que também quando essas pessoas contam as suas histórias, a gente vai entendendo que aquelas pessoas que se entendem como pessoas criadoras também foram levadas a se acreditar como pessoas criadoras, né? E acho que está muito claro nos 3, no Beto, no Ronaldo e na Alessandra, né? Inclusive, nessa percepção de que aprender mais, saber mais, ir a outros lugares, ver outras coisas, né? Investir na sua formação, formal e informal, é alguma coisa que era importante para essas pessoas, né?
Sim. Não, você falou sobre essa questão da pessoa, e eu lembro muito de uma discussão que a gente teve em aula, que eu acho que tem muito a ver com as entrevistas do Writing Studio, que é essa ideia de método como um modo de agir e de investigar e de fazer qualquer coisa, né? Um modo de, e que esse modo de, ele é um modo de fazer, mas que ele contém um modo de pensar. Então, a forma como esses artistas decidem criar ou vão organizando sua forma de trabalhar, ou sua forma de investigar, vai espelhar algumas visões de mundo, né? Visões de crenças, formas de entender o que é o processo criativo. A gente estava falando aqui, antes de começar, o Guilherme estava falando do Fábio Rett como talvez parte dessa visão de escolha de nomenclatura, né? Porque é um lugar de como ele se reconhece, como ele se entende, e acho que no caso dele tem quase uma posição política dele falar, sou um técnico. Porque ele tem uma imagem do que é um criador, que é uma coisa que ele não quer ser, que é uma coisa que ele talvez veja até como arrogante, ou como o gênio prepotente, então ele se coloca como técnico para não ocupar esse lugar, mas ao mesmo tempo, talvez isso tenha também a ver com a trajetória dele, indo viajar para a Itália, trabalhando com determinados diretores que têm determinados pontos de vista sobre a cena, né, que é a questão do que a gente estava falando aqui antes, e que a gente até comentou, acho que no dia que a gente fez a entrevista com a Cecília Almeida Salles, né, a questão que ele passa por uma escola que está muito ligada ao Grotowski, de uma cena que é limpa, então uma luz que não se coloca como chamativa, mas que está a serviço da cena, num lugar de construir uma cena que é limpa e que é horizontal e que todos os elementos não têm protagonismo, mas o protagonismo é da cena. Então, eu acho que quando ele usa essa nomenclatura, ele está dentro desse todo este contexto, né? E aí... Em um contexto que lhe parece bom, um contexto com o qual ele concorda. Sim. Né? Eu acho que essa é a questão, porque provavelmente conscientemente ele faz essa escolha, né, de se declarar técnico, né? Você elencou aí uma série de razões para isso, né? Por isso, o modo de ser tem muito a ver com como eu sou mesmo, né? O modo de agir tem muito a ver com como eu sou, né? Essa ideia que você puxou, né, Chico, de que o modo como a gente faz as coisas não é só o modo como a gente faz, mas é o modo como a gente pensa antes de fazer, né? É o modo como a gente se programa antes de fazer, e é o modo como provavelmente a gente vai pensar depois que pensou, fez, e quer avaliar, quer rever, quer repensar, né? Quer dizer, e não necessariamente a gente está consciente dessa forma de, né? Às vezes a gente está muito consciente do modo como a gente faz as coisas, não do modo como a gente planeja as coisas, né? Então, é muito interessante quando as três pessoas vão dizendo, eu faço assim, né? Invariavelmente tem, eu faço, mas depois eu refaço, né? Isso quer dizer que tem um modo de pensar que não foi declarado para a gente nas entrevistas, porque o modo de fazer parece que é prioritário, né? Mas na hora que a pessoa diz, então, mas aí depois eu vejo, aí ela está pensando sobre o que fez, né? Quer dizer, então provavelmente é um repensar, né? Sobre o pensar, né? Esse primeiro pensar, em geral, a gente deixa muito para lá, né? Porque a gente acha que já está fazendo, né? Quer dizer, aquilo que é prévio, né? Claro, a Alessandra disse, claro que eu vou ao cinema e tudo mais, e aí vou ao cinema, e daí vejo uma cena lá, e depois essa cena entra, mas isso é menos importante, né? Porque ela não está dizendo para mim exatamente como é que ela pensou a cena. É corriqueiro, mas aí depois eu fiz a cena, né? Quer dizer, isso parece que é mais importante, né? Tudo isso que você falou a respeito do Fábio, por exemplo, né? É tão importante para a gente olhar para a luz que ele faz, quanto olhar para o mapa, né, que ele fez, por exemplo, né, olhar para a planta, por exemplo, né, é muito, né, é tão importante quanto, né.
E aí eu percebo que tem uma pessoa que é criadora, né? Porque dentro do seu processo, do seu modo de pensar, em como lidar com os materiais que tem, com a situação que tem ali uma pessoa que é intelectual desse campo, né? É que no nosso lugar, no lugar que a gente habita aqui, que é a universidade, né, gente? O ensino, a educação formal, é um pouco snob mesmo, né? Essa coisa de chamar alguém de intelectual, né? Muito chato isso. Mas né? Claro que é. Pessoa pensadora, né, dos seus processos. Criadora, mas pensadora também. Escolhe, faz escolhas incríveis, né? E porque tem gente que é tão genial quando faz as coisas? Porque faz escolhas, fica pensando sobre as suas escolhas, porque não se conforma com a primeira, vai na segunda, vai na terceira, mistura com a quarta, volta para a primeira, quer dizer, não tem medo de lidar com o seu modo de pensar e vai pensando sobre o que faz, né? Marília, vou aproveitar para levantar umas coisas aqui que me surgem na tua fala. Na conversa com o André, com Carreira, na última conversa, eu levantei para ele uma questão que era, a luz ela está colocada dentro da cena ainda como uma atividade menor, digamos, porque se diz técnica e os artistas, né? O que é artístico, o que não é artístico. Aí a luz, a trilha, a cenografia já ganhou um outro status e tal, são sempre colocados como as áreas técnicas. E aí eu perguntei para ele o que faltava para que isso acontecesse, para que a luz deixasse de ser uma área técnica quando fosse mencionada. Ele fala da questão do tempo que existe o teatro, do tempo que a luz se coloca como se coloca agora. Ele fala da questão da produção até, de uma certa reflexão e textual até sobre os trabalhos, né? Isso me leva a pensar que, vendo o Fabinho, eu acho que Fábio e Beto parece que têm uma trajetória ou um pensamento sobre o que é o trabalho deles muito parecido, né? Tem uma simplicidade ao olhar para o seu próprio trabalho, de não se colocar como um artista, de não se colocar como um criador, que eu vejo uma certa semelhança, né? Já a Alessandra vai para as artes visuais, então ela já me parece que tem um outro perfil aí, né? Eu fico pensando, nessas pessoas, no Ronaldo talvez mais claro, mas no Beto, existe uma metodologia que está ali, né, nos seus processos. O que falta, então, seria uma sistematização, uma escrita sobre isso, uma reflexão sobre isso, e isso poder ser compartilhado de uma maneira que não saia assim como algo casual, como algo que eu entro no espaço, aí eu já observo, eu percebo as dificuldades que eu vou ter, então isso poderia aparecer como, dentro do meu processo, dentro da minha metodologia de criação, existe a vivência com o espaço onde a cena vai acontecer. Por exemplo, sei lá, você acha que tem a ver um pouco essa dificuldade de se colocar como alguém que tem um método de processo, um método, uma metodologia ou procedimentos, falta mais uma reflexão e uma sistematização? Eu acho que faz muito sentido isso que você está falando, sabe, Guilherme? Porque eu acho que a gente está falando de hierarquização, né? Quer dizer, tem uma hierarquia, né, de quem está não é só uma diferenciação, é uma hierarquização, né? Quer dizer, menos artístico e mais artístico, né? Mais técnico é menos artístico, né? Então há uma hierarquização, né? E talvez o reconhecimento, a ruptura com essa hierarquia passe, porque quem está em cima não vai chamar quem está embaixo para subir, né? Entende o que eu estou querendo dizer? Eu acho que talvez, né? Esse direito conquistado passe por talvez uma tentativa de usar as mesmas palavras para dizer ao que eu vim, sabe? Assim, então, eu acho que sistematizar o conhecimento, declarar os processos, isso que vocês estão fazendo, eu acho sensacional. Quando eu nunca tinha ouvido pessoas desse campo falarem, né? Porque não é do meu lugar e tudo mais. Eu fiquei impressionada com a riqueza
dos processos. Por isso que eu falei que eu tenho vontade de usar em aula isso, quando for discutir método, né, e das investigações baseadas nas artes, né, então, quanto as pessoas artistas têm os seus métodos e quanto isso pode nos inspirar para fazer a pesquisa acadêmica. Ela está suficiente, eu não preciso ir lá buscar o método na sociologia, né, aqui tem método por excelência, né? Então, eu acho que talvez um caminho seja esse de ruptura, de uma tentativa de ruptura dessa hierarquia, por exemplo, uma possibilidade poderia ser essa mesmo, né? Dessa declaração, dessa documentação desses processos, né? De trazer à luz a importância desses processos criativos e dessa formação artística, estética, criativa, técnica, tecnológica, pela qual essas pessoas passam, em escolas formais ou não, né, e todas elas com as suas riquezas e com as suas possibilidades, mas que tem uma diversidade tão importante, e que depois a síntese, que é um método que essas pessoas desenvolvem, é alguma coisa de uma natureza tão sofisticada, né, que se fica só encarnado e fica para a pessoa e para aquela meia dúzia com quem ele trabalha, diretamente, obviamente que aquilo não aparece, né, então acho que é um caso de exposição mesmo, né, de documentação e de exposição. Eu acho que isso é fundamental, né, porque eu acho que é uma briga, inclusive, política, né, quer dizer, não é só uma disputa por identidade, é uma disputa por reconhecimento da identidade. Eu acho que isso é importantíssimo, né. Agora, quanto mais os trabalhos, eu vou voltar a isso, quanto mais, na minha concepção, os trabalhos forem, as produções, as criações forem multidisciplinares, quer dizer, tiver uma pessoa, duas pessoas lá à cabeça, organizando 4 ou 5 pessoas, tanto mais isso vai aparecer, né? Essas discrepâncias entre cada uma dessas disciplinas vai aparecer. Quanto mais ele for interdisciplinar ou transdisciplinar, quer dizer, quanto mais a gente conseguir que hajam processos criativos coletivos, né, de construção a partir do diálogo entre mesmo as pessoas transitando, né? Quer dizer, de repente, uma ideia de luz determina a escolha do texto, sei lá, por que não, né? Então, eu acho que passa um pouco por aí, mas quem está em cima não vai puxar quem está embaixo, não. Eu acho que você fala uma coisa importante, tanto para as gerações que estão vindo, quanto para aqueles que estão indo, e a gente falou muito disso aqui, da importância que documentem seus trabalhos, da importância que produzam, que sejam relatos diários de bordo sobre seus processos. Quanto mais isso vier à tona, mais as pessoas vão conseguir olhar para isso e entender que aqui existe um trabalho de criação que tem um pensamento por trás, né? Sim. E uma outra coisa que eu percebo também, que você já falou várias vezes, mas é que um terreno para isso acontecer e para essa deshierarquização acontecer é o grupo, né? Que é um elemento muito forte aqui em São Paulo. E dos anos 90 para cá, com essa ideia dos processos colaborativos e da horizontalidade nos processos, isso acabou se tornando um campo fértil para que estas áreas conseguissem ter um pouco mais de influência na cena, né? Uhum. Não tenho dúvida de que as coisas se dão nos grupos, né? Porque é esse exercício de horizontalidade, esse exercício de ruptura dessas hierarquias tem que acontecer no grupo, né? É exercício, né? Eu acho que a convivência em grupos, a criação em grupos, a resolução de problemas em grupo, ela é a determinante para a gente exercitar esses processos. Isso que você fala também, voltando só um pouquinho antes dessa coisa do grupo, Guilherme, essa ideia da documentação dos processos, né? Isso é fundamental, né? Então, não dá para conceber pessoas que são artistas e que não fazem os seus cadernos, né? Que não têm ali os seus registros, que envolvam as questões mais objetivas e as questões mais subjetivas, né? Aquilo que é capaz de promover um diálogo entre eu que crio, que penso e crio, e eu que percebo aquilo que eu criei e que o processo que fiz. Quando a gente bota para fora, né, quando a gente documenta um processo e coloca ali uma imagem, uma figura, uma fotografia,
coloca ali uma sensação que teve, nesse dia quebrei o pé, né, quer dizer, apesar de estar com uma baita dor nas costas, consegui fazer isso, né, quer dizer, quando essas coisas vêm, o processo de subjetivação que a gente constrói, né, quer dizer, de se compreender, de perceber o quanto da gente esteve envolvido, o quanto a gente foi determinante naquele processo, o quanto a gente foi ceifado da nossa liberdade num determinado processo, por exemplo, né, a gente vai sendo leitor, nós somos leitoras de nós mesmas, né, a gente passa a ler os nossos processos, isso é fundamental para o nosso desenvolvimento como pessoas, ou artistas, ou professoras, ou o que quer que sejamos, né, essa documentação, ela é fundamental para a gente se reconhecer, né, às vezes um trabalho do qual a gente não se orgulha é talvez nosso maior professor ou professora, né, quer dizer, mas daí não pode esquecer dele, tem que falar sobre ele, tem que ver o que foi ali, o que pegou, né? E às vezes o que pegou foi que você fez um trabalho brilhante no lugar errado, né? Cercado das pessoas erradas, né? Não cabia ali. Então, seu problema não é técnico de criação, seu problema é de empatia, né? Você escolheu, estava no lugar errado, na hora errada, né? Mas enfim, e isso é importante perceber, porque às vezes a gente vai ceifando determinadas características que a gente tem, ou determinadas possibilidades que a gente tem, porque a gente faz uma avaliação equivocada do nosso trabalho, né? E nem sempre, estando dentro dos processos, a gente consegue fazer boas avaliações, né? Isto na vida e na profissão, né? Na vida, inclusive, falemos alto para todos os ouvidos, né? Mas na nosso ofício, na nossa labuta, né? Super importante, eu acho. É fundamental ter vários cadernos. Eu acho que isso isso que você fala da documentação e de como a documentação ela é importante para a pessoa parar e olhar para o próprio processo. Eu tenho uma impressão geral, né, genérica, então ela tem seus limites, mas que a iluminação ela é um campo que se exercita pouco isso, é um campo que se faz muito. Então a gente ouve muito na trajetória, em várias entrevistas, pessoas que vão fazendo um trabalho depois do outro e vão tendo parcerias com direções e trabalhos muito sofisticados, muito ricos, mas que esse exercício de olhar para o próprio trabalho e buscar entender e dar nome para as coisas, e aí eu acho que isso retoma essa questão do reconhecimento, que é preciso nomear as coisas para que elas sejam reconhecidas. Isso, não tem ninguém nomeando e pondo nome nas coisas, ninguém está reconhecendo, então está debaixo do tapete seguindo, com toda a complexidade, com toda a importância que tem, mas não está ganhando nome, né? Se não tem nome, não se reconhece. Se não tem nome, não existe, mas esse exercício crítico, olhar para os próprios processos através do registro, né? E o registro ele tem essa função de deixar. A gente fala muito aqui sobre a importância de deixar material para pessoas que estão na academia pesquisando, pessoas que vão olhar para esses materiais depois, mas o registro e o material como exercício próprio de autoformação do artista, né? De autoformação. Eu acho, E tem uma outra coisa que eu acho que esse exercício pode trazer, Chico, eu estava aqui pensando até em conversas que a gente já teve também, muitas vezes a gente não se dá conta, mas às vezes a gente está conversando sobre um tema que nos é particular, que é comum entre nós, e a gente não consegue se entender, né? Pô, mas a gente está falando da mesma coisa, né? Mas por que a gente não se entende? Né? A gente até tem os mesmos valores, mas por que a gente não se entende? Porque às vezes o nosso modo de pensar sobre aquela coisa é absolutamente diferente, então a gente não consegue se organizar na linha de raciocínio, né? Aquela coisa que às vezes a gente está conversando e diz assim, peraí, deixa eu te explicar minha linha de raciocínio, quer dizer, deixa eu te explicar como eu penso sobre as coisas, né? E trabalhar com as pessoas, em grupos nos quais há várias pessoas fazendo seus diferentes trabalhos, pressupõe que a gente saiba como a gente pensa, para entender também se o modo como a gente pensa é absolutamente distinto do modo como aquela pessoa pensa, com a qual eu vou trabalhar, né? De saber como a gente pensa é fundamental. Eu falo isso, né, Chico, quando a gente fala em escolher banca para fazer avaliação de trabalho de conclusão de curso, né? Você vai escolher as bancas ali, você não vai... Tá bom, você está fazendo um trabalho sobre iluminação,
Quem que você vai chamar para sua boca? Um cara que estuda iluminação. Às vezes não, às vezes é melhor estudar um cara que estuda boneco. Entendeu? Mas que pensa de uma forma parecida com como você quer pensar, né? Exatamente. Né? Então, o cara vai contribuir, essa pessoa vai contribuir muito mais com você, porque embora vindo de uma área técnica ou artística distinta da sua, ela vai entender seu modo de pensar sobre as coisas e te ajuda a se organizar, né? Então, eu acho que esse exercício também de autoformação, da gente saber como é que a gente pensa, da gente entender como é que organiza os processos, de como a gente vai criando rupturas nesse modo de pensar, como a gente vai revendo o nosso modo de pensar, faz com que, às vezes, a gente escolha com quem trabalhar, né? Uhum. Olha, eu acho que eu faria um bom trabalho com aquela pessoa, mas pensamos de modos muito distintos, né? Isso não significa que você não possa trabalhar com aquela pessoa, mas significa que você vai ter que fazer algumas concessões, não no seu jeito de fazer, necessariamente, mas no seu modo de pensar, de conceber, de entender aquilo. Aí você diz, essa concessão é muito grande, não quero fazer, né? Mas isso precisa desse processo de reconhecimento de como é que você pensa para fazer essas coisas, senão não dá. Eu acho que isso que a gente está falando, que começa lá atrás com aquela questão que a gente levantou, que nós levantamos para o André, de quando que a luz deixa de ser técnica e tal, eu acho que tem aí um trabalho de quem é da área, no caso, quem desenha a luz, quem pensa a luz, que tem essa questão política de que lugar eu estou, onde eu vou me inserir, quais são os meus pares, né? Eu acho que, então, essa questão das escolhas também é algo que é importante para a construção de uma trajetória, e eu fico vendo muitos dos colegas que têm uma preocupação excessiva com a quantidade de trabalhos que fazem, com a quantidade de produção, como que é a produção dele ao longo do ano, diferente de quais parcerias ele estabeleceu. E nessas parcerias, qual é o desenvolvimento dele dentro daquela parceria? Como que ele percebe o trabalho dele com aquele determinado diretor que ele já fez 4 ou 5 espetáculos? O que tem ali que é algo que conecta um trabalho ao outro? O que é de diferente quando vai para um outro trabalho que não tem uma parceria? Eu acho que esse olhar, né, para a sua prática, essa reflexão da sua própria prática e a construção dessa trajetória, ela é um dado importante para que a gente consiga também se colocar como criadores, como artistas. Não é só esperar que deem esse espaço para a gente, né? Eu acho que tem um pouco a ver com essa questão da construção desse percurso, né? Nossa. E o Ronaldo Costa vai falar uma coisa que eu achei muito... E eu gostei muito da entrevista com ele também. Achei um cara muito bacana, o pensamento de Luz, que é da negação, quando ele fala lá da negação. Não sei, eu queria te ouvir um pouco falar sobre isso. Isso entra no campo do procedimento? Isso entra no campo de uma metodologia? Aonde que entra essa? Porque eu me pego muito nesse lugar dele, de negar uma determinada saída ou uma solução que já vem pronta e me colocar num lugar de, não, isso não. Mas o que eu vou pôr no lugar? Não sei, mas isso eu não vou pôr. E aí me colocar em movimento de pensar o que eu vou trazer para aquele lugar. E eu percebo que isso também acontece com ele. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso. Eu não tenho dúvida que isso é método. Isso é seu jeito de operar em relação a isso. Você deve ser assim em outros aspectos da vida também. É provável, mas é um jeito, melhor não saber, né? Mas é um modo de operar, né? Talvez porque você fique tentando encontrar algo que não seja já uma receita pronta, para não buscar um modelo que sirva para inúmeras coisas, mas alguma coisa que seja particular daquela criação que você está fazendo, né? Quer dizer, é isso, mas e se não fosse isso? Quer dizer, isso funciona, mas eu não quero só o que funcione, eu quero algo que eu também não sei o que é, mas que me traga uma outra experiência. Acho que tem nesse lugar também, né, Guilherme, uma coisa que eu acho que é muito importante para quem é pesquisador, pesquisadora, investigador, investigadora, e que investiga coisas no campo acadêmico ou não, que é essa coisa de tentar se satisfazer com aquilo que faz,
né? Então, a sua satisfação, ela é importante porque ela mobiliza um conjunto de ações que não seria mobilizada se você só estivesse cumprindo tabela, né? Por isso que eu digo, você deve ser meio assim em outras circunstâncias, né? Quer dizer, essa pessoa que não se contenta com a primeira resposta, né? Que não fica na conversa superficial, mas que quer saber um pouco mais, quer ir um pouco além, quer dizer, não, isso aqui não é suficiente. Quer dizer, essa é uma boa saída, mas e se houvesse outra saída? Isso é o que se espera, por exemplo, de um cientista, né? De uma pessoa que é cientista, por exemplo. Né? Que a pessoa vê lá que o reagente funciona na célula e que dá uma resposta num determinado sistema lá, numa célula, mas ela fala, mas peraí, e se eu botar um pouquinho mais de reagente, né? E se não for reagente, for água? Né? Quer dizer, é um pouco essa busca daquilo que é desconhecido ainda e que é o que te movimenta, né? Aí eu acho que é o que mistura, né? O criador com a criatura, né? Por isso que eu acho que é interessante pensar, tem um sociólogo dos anos 40, 50, estadunidense, chamado Charles Wright Mills, que ele fala, tem uma coisa que é a pessoa que é investigadora mesmo, né, que é inquieta, que é criadora, ela faz isso como ofício, né, é como as pessoas dizem, né, tem um monte nesses depoimentos todos, e nessa tua fala tem uma coisa que é, você está lá no cinema e de repente vê um negócio e fala, pô, a luz da cena de não sei o quê, né, que não tinha nada a ver, você estava lá no seu lazer. Isso não é um tormento, isso acontece naturalmente, sem dor, sem sofrimento. Né? Então, quando você diz, eu nego, quer dizer, não é que você está negando e está sofrendo porque está negando, você nega e com prazer de negar, né? Com a vontade de... Eu acho que o nome disso é ofício. Né? E aí eu acho que é incrível, porque aí vem a tua assinatura, né? Aí vem a tua autoria, né? Quem é a pessoa criadora? Como é que é essa luz dessa pessoa? É a luz do cara que nega. Tenho certeza que essa não foi a primeira luz. Como será a primeira resolução para essa cena? Né? Quer dizer, me leva a também querer saber mais do teu processo. Né? Como a gente, quando vê uma obra de arte, das artes plásticas, por exemplo, um quadro, né? Uma coisa é olhar aquela figura, outra coisa é pensar como é que ele pensou, em qual fase foi, por que tomou a decisão daquela pincelada, né? Então, eu acho que essa assinatura, ela nos instiga também, e também acho que nos faz reconhecer mais ainda o papel de criador, e criadora que vocês podem ter nos seus processos, né, que tem nos seus processos, né, é a assinatura, né, mas sem dúvida, eu acho que negar é parte do procedimento do teu método, né, tem a hora de negar. Se você documenta isso, talvez você encontre uma similaridade ali temporal, estética, sei lá, né? Mas é a assinatura, eu acho isso incrível, né? Se um dia você ali, o dia que eu assistir alguma coisa cuja luz tenha sido feita por você, eu já vou assistir. Acho que essa hora, será que essa é a primeira ou essa foi a 27ª resposta? Bom demais isso, né? A coisa vai ficando tridimensional, né? Vai ficando, deixa de ser aquela resposta rasa, a luz do Polfante, não é essa luz, né? A luz que veio da luz, sei lá de onde veio esse negócio aí. Você estava falando, Marília, sobre essa questão de autoformação, é mais um comentário, uma coisa que me veio assim, de entender como a gente pensa, mas que aí a gente entende como a gente pensa e às vezes a gente põe em crise como a gente pensa para mudar esse... Né? Eu penso assim, eu estou agindo assim, mas aí essa forma como eu estou agindo já não faz sentido, então eu vou mudar. E me lembrou muito o Beto, porque eu acho que o Beto ele tem uma trajetória muito extensa, e eu acho muito surpreendente como depois de 2 e quase 3 décadas de carreira, a parceria dele com o Felipe Hirsch vai fazendo ele colocar em crise as formas como ele cria e mudar, e não tem esse medo de mudar. Acho que isso se relaciona também com o que a gente estava falando agora, né? Então, o Felipe Hirsch vai propondo coisas e vai mudando esteticamente nos trabalhos, e o Beto vai mudando e vai repensando e pondo em crise as crenças, né? Então, você vê como, numa determinada década, o trabalho dele tem uma presença da cor, e aí como a questão da cor vai mudando, e de repente ele vai para o branco. E não sei, ele poderia não pôr isso em crise, ele poderia não mudar, e talvez essa parceria deixasse de fazer sentido para ele, deixasse de fazer sentido para o Felipe Hirsch, e eles fossem buscar outras parcerias, mas ele vai se reinventando, né? Para mim,
eu lembrei muito dessa trajetória dele na tua fala. Tem duas frases dele que me marcaram, uma que ele disse, a gente não pode ter medo, eu acho que essa é uma, né? E outro momento que ele disse, eu não sabia, desculpa, eu não sabia, se referindo a alguma questão desse escopo aí que você está falando, Chico, né? Que é de, podia fazer assim, não podia fazer assado, o Richard me propôs isso ou aquilo, eu não sabia, quer dizer, numa fase agora mais recente da carreira dele, né? Então, não sabia, e ok, não sabia, quer dizer, e aí pega aquela coisa que ele disse lá no começo, que a gente não pode ter medo, a gente tem que entrar, e tem que fazer, e tem que explorar, e tem que se reinventar, no fim, ao longo da fala, é isso que me sobra, né, dessa colocação dele, e essa coisa de dizer, olha, eu pensava assim, achava que era desse jeito, estava confortável ali, estava funcionando, mas de repente me chega um outro desafio e eu percebo que, olha, esse jeito de pensar precisa ser remodelado, eu preciso rever, eu preciso, né? E eu acho que a gente vai revendo, inclusive, valores, né? Quer dizer, é uma coisa que é não ficar satisfeito com a própria assinatura, não ficar satisfeito com aquilo que está dando certo, né? Mas eu acho que toda pessoa que é criadora precisa desse movimento, né? De se rever, de dizer, peraí, está dando certo, mas que é o que o Guilherme falou agora, né? Quer dizer, pode até dar certo, mas acho que não. Quer dizer, que é esse movimento de se rever, né? E para mim também isso ficou muito claro na fala do Beto, né? Quer dizer, essa disposição para se repensar, para se rever, para incorporar novas coisas, né? E acho que aquela frase do começo, quando ele fala a gente não pode ter medo, para mim é o motor do discurso dele. Né? Está na cara que ele tem uma coisa que ele não tem medo. Né? Pelo que... Desculpa, Chico, não quer falar? Quer seguir falando? Não, eu ia fazer só mais um comentário. É rápido, acho que vai se fechar em si e aí você joga. Eu fiquei pensando também, porque me parece que... vou falar uma coisa totalmente da minha cabeça, que me veio agora e que pode não fazer o menor sentido, mas que eu olho, por exemplo, para o Beto, e que tem uma capacidade de se reinventar e que tem uma trajetória muito diversificada e plural e longa. E aí eu olho para a Alessandra e eu fico pensando isso que o Guilherme falou do teatro de grupo, porque para mim a Alessandra e diversas iluminadores e iluminadoras dos anos que começam nos anos 90 ou no fim dos anos 90, começo dos anos 2000, mas que começam a trabalhar junto com esse movimento do teatro de grupo em São Paulo, eu tenho um pouco a impressão de que os modos de fazer as coisas colocam um pouco em crise uma certa tradição de fazer luz que vem dos anos 70, 80, por exemplo, com o Beto, com o Neném. Não sei, me parece que já na forma de trabalhar, essa questão das artes plásticas, das referências, já começa tentando se reinventar, ou tentando reinventar o que está colocado ali no mercado como um modus operandi de criação. Não sei, também é uma percepção e é mais um comentário do que qualquer coisa. Diga aí, Guilherme. Não, bom, é que agora que você fala, já me provoca para fazer uma fala aqui. Que eu acho que tem uma geração, Marília, que é muito fundada na técnica para depois ir para a criação. Porque a formação, a minha geração, eu não tive um mestre, por exemplo, como muitos de nós que passaram por aqui já elencaram. Porque eu fui lá e comecei a ver o Jorginho de Carvalho trabalhar, o Neném falava isso, o Aurélio falava isso, e aí um era mestre do outro. E eu sinto que essa geração minha, que está aí nos seus 60, quase 70 anos, teve uma formação técnica muito sólida e, a partir dessa vivência, passou a criar. Por oportunidades que a vida foi lhe dando, por ir ocupando determinados espaços. E uma geração que está nos seus 40 anos, e até as mais novas, não tem essa solidez técnica, digamos, e já se colocaram como criadores. Então, acho que isso, de uma certa forma, traz um pouco do que o Chico fala. Eu vejo um pouco esse lugar aí, eu vejo um pouco esse quadro, né, que
que é, nem sei se isso tem a ver, por que eu falei isso agora também, mas enfim. Não, mas tá bom, que eu tô me divertindo. Agora não para, porque agora eu tô pensando. Eu vejo que tem esses dois lugares, assim, sabe? De uma criatividade sem limite ou mais abusada, digamos assim, ou de um papel, ou de se colocar num papel mais artístico do criador, sem ter tanto um domínio técnico, e daqueles que têm um domínio técnico e que têm um pouco de dificuldade de lidar com o lugar da criação. Eu não sei, eu sinto que tem uma relação aí. Você pega os mais velhos, você ouve com muito comedimento deles o lugar do eu sou um light designer, nem o termo eles gostam, eles se colocam como iluminadores. Então, eu não sei se é esse lugar que a gente falou do Fabinho também, né? Enfim. E não sei se isso se relaciona com o que eu vou falar, mas que ouvindo você falar, e essa conversa nossa tá me levantando questões que esse lugar da crise. Também acho que é uma outra palavra, né? Eu já falei isso aqui algumas vezes, é uma outra palavra que eu gosto bastante, mas que eu acho que não tem muita criação sem a crise, né? E eu acho que esse lugar é o lugar do criador, né? Quando a gente fala da negação, quando a gente fala do não pode ter medo, que o Beto fala, ou admitir que não sabia, ou olhar para um trabalho que não deu certo e entender o que não deu certo e admitir que aquele trabalho não foi bom. Eu acho que esse movimento da crítica, da autocrítica no seu trabalho também tem um pouco a ver. E eu sinto que nessas diferenças que eu narrei de gerações, parece-me que este olhar para o erro, para aquilo que não deu certo e para a autocrítica, ele é um pouco mais complicado, né? Ele tem um pouco mais... Não sei, Chico, se eu agora também fui para um lugar que não tinha nada a ver, mas eu tentei fazer uma relação com o que você estava falando aí. Não sei se eu abri demais, enfim. Posso falar? É uma fala sem fim essa minha, pode falar. Não, mas ela me levou para mas vocês me levaram para um monte de... Enfim, não sei nem se o que eu vou falar tem alguma propriedade, mas eu fico pensando aqui que a gente não tem sabido lidar... a gente não sabe lidar com crise nem com crítica, ponto, né? Estou dizendo a gente como sociedade, não sabe, né? Soubesse, talvez várias das coisas que estão nos acontecendo nesses últimos tempos não estariam acontecendo, né? Nós somos pouco abertas às críticas, às correções, aos diálogos, né? Eu acho que essa coisa de entender a crítica, né, Guilherme, como a crítica, a crise e a negação, né, como questões positivas, tem muito a ver com amadurecimento, que não tem nada a ver com idade, mas tem a ver com maturidade, né? Eu acho que maturidade é um problema na nossa sociedade, em todos os sentidos, né? Por isso que esses processos da gente se rever, tem hora que a gente fala, né, Chico, na disciplina lá, a pergunta do fim da disciplina era quem eu sou, né? Mas é terapêutica, essa pergunta não é terapêutica, eu não sou terapeuta e não tenho a menor intenção, mas não é isso, né? É olhar para o seu processo e ser capaz de criticar o seu processo, de entender o seu processo e dizer, olha, isso aqui está ruim, isso aqui não é bom, do mesmo modo que a gente é capaz de entender aquilo que está bacana, aquilo que foi bem feito, aquilo que parece que funciona, com a mesma isenção, né? Quer dizer, a gente não gosta de elogio fácil, eu detesto elogio fácil, né? Quer dizer, aquela pessoa que me critica com respeito e com disponibilidade para escuta é uma pessoa de quem eu gostaria de ouvir um elogio, né? Não daquela pessoa que é incapaz de perceber o que é que não está funcionando no meu processo, né? Quer dizer, em diálogo sempre, né? Então, eu acho que seguramente esses processos aí, que a gente se coloca em disputa com a gente mesmo, né? Que a gente se critica e que a gente se reavalia, em que a gente fala, pô, deu certo, mas o que eu faria diferente, né? Como é que poderia ter dado? Eles são processos de amadurecimento da gente como pessoas, como profissionais desse campo e de qualquer outro campo. Isso precisa ser feito como tarefa de autoformação,
né? A gente não está pronto, a gente nunca vai estar pronto, as coisas estão mudando, e não adianta só aprender a técnica para lidar com aquilo que se apresenta de novo, porque cada técnica, ela está sendo criada a partir de determinados valores. Se eu não compartilho daqueles valores, não adianta eu aprender a técnica. Quer dizer, né? Então, eu acho que isso é fundamental. Então, a gente se repensar, e eu acho que, assim, como sociedade, a gente faz mal isso, se é que a gente faz em algum momento. A gente aprende coisas, mas a gente não aprende a se pensar em relação com as coisas, né? Então, eu acho que isso é uma questão importante, quer dizer, é o engenheiro, é o professor universitário, é a atriz, é a cenotécnica, quer dizer, são pessoas que às vezes o ego está para cima de tudo e a gente não aceita uma negação nem da gente mesma, a gente não aceita nem autocrítica, né? Às vezes a gente, não, mas você tem que se amar, imagina, você tem que, era o que você podia naquele momento, não podia, mas foi ruim, quer dizer, né? E por que foi ruim? Às vezes tem uma série de razões bem plausíveis para dizer por que aquilo foi ruim, e todas elas são desculpáveis, né? Quer dizer, está tudo bem que foi ruim, mas tem que entender que está tudo bem até a página 2, né? Quer dizer, então eu acho que isso é processo de autoformação para mim, né? Então, por que fazer o caderno? É para olhar para esses processos, não para ficar lambendo a própria cria, né? Não para fazer o gênero gato e ficar ali se lambendo, mas é para, de fato, dizer, o que tem aqui? Né? Eu acho que é fundamental. E eu acho que isso faz parte da formação, e especialmente num lugar onde, para a gente sair do ostracismo para se achar o máximo, é uma cena, né? É uma cena. Para a gente, não é como eu sou brilhante mesmo, né? Às vezes eu escrevo um texto e falo, não é que esse negócio está bom, né? E aí eu faço a mesma coisa que você, eu faço, então, acho que eu não li direito, porque, sinceramente, se eu escrevi em meia hora, não pode estar bom esse negócio, entendeu? Então, eu dou para alguém bem crítico que vai dizer assim, não entendi nada do que você quis dizer, né? Eu acho que é um pouco essa desconfiança, né? E aí eu acho que a gente precisa ser formado para isso. Eu acho que toda pessoa que está num ofício, e que esse ofício é um ofício de longo prazo, né? É um ofício mesmo, se mistura com a vida, tem que passar por esse processo, sim, de autoamadurecimento, de autoavaliação, que é constante. É cansativo, às vezes é doloroso, mas é isso. Eu acho que isso é vital. Né? Para mim, sem isso, não dá para conceber. E eu acho incrível como essas 3 pessoas que vocês trouxeram, o Ronaldo também faz muito isso, né? Essa coisa da autoavaliação, o Beto faz isso o tempo todo, né? Essa coisa dessa autoavaliação, e ela é vital. E essa coisa da Alessandra, né, de já fazer o trabalho em grupo, né, como o Chico falou, ela já vem de uma outra relação com o próprio processo criativo, né? Mas não está confortável também. A gente percebe, né, que ela não está 100% confortável. Né? Ela está entendendo que a dinâmica é outra, mas não está, tudo bem, já sei, não está nesse lugar também, né? Eu acho que isso é vital, e eu acho que a gente se entender, acho que nessas áreas, se a gente for pensar nas artes, acho que todas elas, né, que no caso de vocês tem outra magnitude, mas áreas nas quais a técnica e o processo criativo, elas estão caminhando conjuntamente, né? É importante entender que uma depende da outra e que, às vezes, a técnica pede a criação e a criação, às vezes, pede a técnica, né? Não dá para ser uma coisa sem a outra, né? E se uma perna está manca, a outra não vai ser brilhante. Seguramente não será. Se o meu desconhecimento técnico ele é gigante, porque, assim, você criou algo que ficou incrível, mas sem conhecer determinadas técnicas, aquilo que você falou, Guilherme, como seria se eu conhecesse outras técnicas? Como seria se eu dominasse outras técnicas? Se você não passa por essa crise, só ficou brilhante, todo mundo adorou isso que eu fiz. Ou eu só dominava uma técnica. Eu preciso dizer para mim, tá brilhante, mas tá manco, né? Porque poderia ter sido menos brilhante, mas mais consistente, impactar menos, causar mais ruído e ter mais crítica, talvez isso fosse melhor, que combina com aquilo que você falou anteriormente, né, da gente avaliar mais qualitativamente a nossa trajetória do que quantitativamente, né, então eu acho que é entender que se a perna da técnica está manca, né, a perna da criação, ela também não está tão sólida assim, né. Eu acho que tem aí, Marília, do que a gente está falando, eu vejo que o o Antônio Araújo, né, meu parceiro de anos, ele fala muito, não nos deixemos cair no canto da sereia, né? Eu ouço isso há 30 anos, né, dele. E no nosso meio,
o aplauso no final da cena, ele pode ser muito enganador, né? Se você não constrói um olhar crítico sobre o seu próprio trabalho. E eu fico pensando também que você tem que entender, às vezes, e pensar um pouco nas relações que você vai fazendo ao longo do tempo. Como que esses trabalhos que você fez, eles vão se conectando um ao outro, porque é muito comum, eu e Chico, a gente passou muito por isso, e de você perguntar, às vezes, e a pessoa não saber dizer traços que você observa que estão no trabalho dela, né? Mas e aí eu me pergunto, é possível alguém criar sem ter consciência do que está criando? Eu acho que é. Né? Eu acho que a grande mesmo depois de você olhando aquilo que você fez, você acha que ainda assim a pessoa pode ter um... Pode. Eu acho. Você sabe que essa é uma das questões que tem me movido a dizer assim, a gente precisa fazer pesquisa acadêmica usando as tais das epistemologias artísticas, ou seja, o modo como vocês, como artistas, pensam, já seria suficiente para eu criar um método de pesquisa para mim, assim, esse jeito que você pensa, né? Aí você me conta o jeito como você pensa, como você acha, eu vou lá e tento fazer alguma coisa do jeito que você pensa, entendeu? Então, eu vou usar esse método. Qual é o método? Bonfante de pesquisa sociológica, né? Então, eu vou lá e tento fazer esse exercício, porque no fim é isso que a gente faz, é isso que as pesquisadoras e pesquisadores fazem, né? O cara quando usa Bourdieu, Foucault, o que ele está fazendo? Foucault pensaria assim sobre isso, e isso ele chama disso. Então, eu vou pensar como Foucault, vou tentar achar esse negócio que ele nomeou ali naquela... É isso que a gente faz. Então, o meu desejo é que a gente faça isso com vocês, né? Nem sempre o raciocínio está claro, o teu raciocínio está claro, o teu modo, porque é orgânico para você. Quer dizer, o fazer, o pensar, o sentir, o avaliar, eles estão todos tão misturados que para você elas não são etapas distintas, né? Por quê? Porque é um modo de pensar, de conceber as coisas que é vivo, que é orgânico, que não é segmentado, que não depende de uma construção prévia exclusivamente, mas que se modifica, que é permeável, né? Isso é rico demais, é muito rico. Então, a consciência, às vezes, ela não está posta no jogo, né? Você tem consciência sobre alguns processos e sobre outros não. Às vezes, você precisa de alguém percebendo, ou você precisa de alguém conversando com você para que esse processo emerja, né? Você sabe, você agiu com método, mas de fato você não sabe nomeá-lo e não sabe descrevê-lo, né? Agora, eu acho que é fundamental que nos processos de formação isso apareça, quer dizer, a gente seja habituado, estejamos habituados, não que isso seja importante para a criação, porque eu acho que não é, mas para se entender, eu acho que é importante, né? Ter consciência ou não de algumas partes, de algumas etapas, isso não... Acho que não é vital para a criação. Uma pergunta interessante da Júlia, que tem a ver exatamente com essa questão, que ela falou assim, que essa criação, sem se perceber, não poderia ser confundida com intuição? Eu acho até que ela é intuição. É que o jeito como a gente tem tradicionalmente chamado as coisas de intuição, parece que é um negócio metafísico, né? A Alessandra até comentou essa coisa da intuição, se não me engano, não me lembro se ela usou esse termo, mas a intuição é um processo cognitivo importantíssimo, a gente faz muita coisa por intuição, né? Eu acho que quando a Alessandra falou da coisa do cinema até, que ela falou, não é que sai assim do nada, né? Intuição nunca é do nada, a intuição é que, na verdade, a gente dá uma resposta mais rápida do que a gente possa narrar o processo que nos levou a dar aquela resposta, né? A intuição só existe se ela for alimentada, se a gente tiver ela for alimentada por um acervo importante de coisas que a gente viveu na vida, né? O interessante é que a intuição, ela pode ser uma coisa do Bergson, né, Chico? Quer dizer, quem quiser ler Bergson sobre intuição, vai chegar num lugar bastante interessante. A intuição, ela permite que alguma coisa que é de um campo completamente diferente daquele onde eu estou dando a resposta, interfira na resposta que eu vou dar, ou na ação que eu vou fazer. Então, de repente, você dá uma resposta de uma coisa que você viu num jogo de futebol para resolver uma questão de matemática, por exemplo. Entende? Quer dizer, você tem uma coisa ali no seu acervo
que de repente te ajuda a resolver ou que te permite dar uma resposta imediata. Por isso que cultura é uma coisa importante, por isso que as artes são importantes para a formação das pessoas, porque provavelmente elas são capazes de alimentar a intuição. O ensino formal, ele nos alimenta no raciocínio lógico, ele diz 1 mais 1 é igual a 2, o A com crase, se você conseguir substituir por não sei o que, a crase se coloca, não sei o que, esse conjunto de ordenações racionais nos leva a respostas na mesma direção, né? Aquilo que nos permite formar memórias sem sentido, que não servem para nada, é daí que a gente vai ter esse campo fértil para a intuição. Eu acho que a intuição, sim, mas não é a intuição, não vem de Deus. Pode até vir também, de repente, enfim. Chico? Não, talvez, tem uma questão que fica, para mim, um pouco das nossas discussões em aula, Marília, que tem muito a ver comigo, que me pega muito, de ser um iluminador que está na academia pesquisando, que é essa ideia do que é a academia e do que pode ser a academia. Porque determinadas visões do que é a academia talvez entendam que alguns dos processos que a gente está falando aqui não cabem na academia, porque a academia é o lugar do pensamento, das grandes questões, da sofisticação, dessa intelectualidade, né? E na tua aula você falava muito sobre a academia é o que a gente faz dela, né? A gente pode inventar a academia que a gente quiser. Não sei, queria te ouvir um pouco falar sobre essa relação entre a academia e esses fazeres que a gente tem visto no Lighting Studios, do campo da iluminação, que passam a entrar mais verticalmente na pesquisa acadêmica muito recentemente. A gente está falando de uma coisa de 1 década, 2, que aumentou mais agora mesmo, de pesquisas acadêmicas sobre iluminação, de pessoas que são iluminadoras fazendo pesquisa acadêmica. Isso é um processo muito recente, né? E para mim, dialoga muito com essa questão política que você coloca em aula sobre comunidades interpretativas, sobre com quem eu escolho dialogar e sobre o que é essa academia, que é uma categoria abstrata, né? Eu acho que a gente tem essa possibilidade de reinventar a academia na medida em que a gente descubra com quem é que a gente tem que conversar, com quem a gente pode conversar. De novo, aquela história, né? Quem mais pensa como eu? Quem vai entender isso aqui sobre o que eu estou querendo falar, né? Então, por exemplo, tem gente na antropologia com quem a gente consegue conversar melhor do que pessoas que estão nas cênicas, por exemplo, né? Então, encontrar esses lugares, eu acho que é fundamental para a gente entender que existem movimentos dentro da universidade. A gente, por exemplo, né, Chico, nós dois estamos na maior universidade da América Latina, né? Quer dizer, para o bem e para o mal, né? Então, claro que tem um conjunto histórico ali, de determinantes históricos e políticos que vão dizendo qual é o imaginário que está construído sobre aquele lugar, né? Mas o movimento, ele é vivo, quer dizer, não tem como controlar a quantidade de estudantes e de pós-graduandos que estão ali dentro. Estou dizendo, não tem como controlar, isso significa aquilo é vivo, né? Aquilo está pulsando, né? Ela não está estabelecida, ela está em movimento, absolutamente em movimento. Então, entender com quem que a gente vai dialogar para deixar esse movimento cada dia mais efervescente, eu acho que é um ponto importante da articulação entre a academia e a vida comum, né? Quer dizer, agora tem uma coisa que eu costumo dizer, né, Chico, que assim, às vezes as pessoas chegam para mim e falam assim, queria estudar determinada coisa, assim, eu falo, fica lá com essa coisa no lugar dela, porque é mais legal aquilo fora do que aqui dentro, né? Você vai macular um pouco aquela coisa que está lá com a sua riqueza, com o seu conhecimento sendo construído, se você trouxer para cá, dependendo de onde você leve, porque vão manipular tanto, vão mexer tanto que aquilo, né? E as coisas da vida não precisam ir para a universidade para terem valor. As coisas têm o seu valor por si, né? Agora, o que é interessante, né? Interessante que a gente traga essas coisas da vida que estão em movimento para mexer um pouco com as estruturas daquilo que é estabelecido, e muitas vezes para ampliar a nossa possibilidade de diálogo, para mexer com a própria universidade, né?
Então, nesse sentido, eu acho que o papel das artes, por exemplo, na universidade, o papel central é mexer com a estrutura da universidade e não reproduzir o que a universidade já faz, entende? É por isso que eu digo, a gente precisa entender um pouco mais esses processos intelectuais das pessoas que estão no campo de ação, nos seus ofícios, e trazer para a gente se inspirar, não o contrário, né? Não embotar esses processos e colocar o nosso processo para analisar aquilo que está posto por essas pessoas, mas inverter, né? Para mexer conosco, não é o contrário, né? A gente que precisa ser mexida, né? Então, e aí eu já falei isso para vocês, falo assim, olha, eu fico com pena quando eu vejo uma pessoa que é artista abrindo mão das suas epistemologias e vindo aqui buscar um cara que não tem nada a ver com a gente, entendeu? Um francês, um alemão, século retrasado, nada contra as pesquisas que são desse campo, mas olha o que a gente está perdendo aqui, né? Que é isso que acaba movendo a universidade, né? As grandes universidades europeias, estadunidenses, canadenses, elas já entenderam esse movimento e pedem essa articulação entre os campos, entre o que a gente chama dessas epistemologias artísticas e as científicas, né? Porque se sabe, a gente acabou de falar desse campo outro, né? Dessa outra lógica, desse outro modo de pensar, que é mais fluido, que ele não é mais fluido essencialmente, ele é mais fluido porque é necessário que seja fluido, que tenha as negações, que tenha as retomadas, que tenha os abandonos. Quantas coisas vocês jogam fora no meio do processo? Quantas coisas vocês jogam fora, né? Sem dó nem piedade, quer dizer, sem apego, né? Não ficou bom. Mas é bom, mas não era isso que eu queria dizer, quer dizer, passa tinta branca nessa tela de novo, passa preto, tira isso, apaga isso, joga fora, não vou usar mais, né? Esses descartes, né? Quer dizer, esse modo de pensar, ele é interessantíssimo para remexer com as coisas dentro da universidade, né? E eu acho que é vital pensar isso. Eu tive uma orientanda, a Brenda Barbosa, que ela é assistente social de formação, é do campo, então, da sociologia aplicada, e ela veio para fazer o mestrado comigo lá no Mudança Social e Participação Política, e a Brenda, ela ia estudar os saraus periféricos, ela é lá da região do extremo sul da cidade de São Paulo, a influência toda do Vaz, né, do pessoal ali dos saraus periféricos e tal, uma artista maravilhosa. E aí, de repente, a Brenda, no meio do processo, se deu conta de que ela não ia estudar da academia o sarau, quer dizer, o sarau é que estudar a academia. A gente inverteu, quer dizer, a crítica que ela fez, a análise, não foi sobre o sarau, foi sobre a própria academia, como é que a academia tem visto, como é que ela olha, ou não tem visto, do que ela fala, né? Então, é muito interessante, é isso que eu acho que a pesquisa viva, que as pessoas que são das artes podem fazer, e eu acho uma pena quando a coisa inverte, né? Quando a coisa inverte, aí vai para os Bourdieu, Foucault da vida, aí isso me encanta um pouco. E, Marília, tem um outro dado que eu acho que torna esse trabalho da Luz, ou essa pesquisa da Luz, talvez mais complexa dentro desse contexto que você está falando do acadêmico, que é o fato dela se dar em coletivo, né? E em relação com outras áreas. Então, eu tenho a direção, eu tenho o ator, eu tenho a dramaturgia, eu tenho o cenário, eu tenho o figurino, eu tenho a música e eu tenho o meu trabalho. Então, eu não só tenho que pensar num discurso meu, mas eu tenho que colocar esse meu discurso numa relação com os outros. Perfeito. Um discurso coletivo. Entender como é que eu lido com isso. Você sabe que uma das coisas que eu apontei aqui, deixa eu dar uma abridinha aqui no meu documento, porque tem uma coisa que eu anotei, assim, que me chamou a atenção nos 3 discursos dos convidados de vocês, que como é fácil fazer citações, dar nome às pessoas e crédito às pessoas, para essas 3 pessoas, para o Beto, para o Ronaldo e para o Alessandro. Como é fácil citar as referências, né? Fazendo uma analogia com a vida acadêmica, né? Eles vão lembrando os nomes, vão dizendo o que cada um fez, né? A gente sofre, né, Chico, para falar, tal autor, quem eu vou usar, quem combina com quem. Ali, tranquilo, eles vão citando as pessoas. Claro, é isso que você está falando. É orgânico, né? É orgânico, é isso que você está falando. E é entender que o trabalho de uma pessoa em processo
intelectual ou de criação, se é que a gente pode separar aqui só didaticamente, né? Ele é um processo coletivo, ele é sempre coletivo, né? Quando você fala do teu processo criativo e você diz com quem você aprendeu e como você rompeu com aquilo que tinha aprendido. Umas pessoas aqui vão dizendo, olha, eu aprendi, lá na oficina a gente fez assim, 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 e eu uso isso até hoje. Mas agora, né, quer dizer, você está dizendo ali quem te ensinou, que você concordou com aquele ensinamento, que aquilo te pareceu bem razoável, mas chega um determinado momento que você rompe e passa a usar outra referência. É isso, né, Guilherme, que eu acho, que se espera, inclusive de um trabalho estritamente intelectual no campo da academia, é que as pessoas saibam articular suas referências, que mostrem que aquilo ali é multivozes, né, multivocal, assim, no sentido de que tem um monte de gente falando, e eu, como pessoa que narro o processo, sou muito mais mediadora dessas vozes, trago essas vozes em diálogo do que propriamente autora daquele processo, né? Eu tenho uma birra, assim, com um estudante que fala, porque a minha tese, a minha dissertação, tudo bem, sua porque você imprimiu, mas ela você mais moderou todo esse conhecimento e organizou do que propriamente construiu algo, né? Eu acho que é isso, né? É inerente do processo de vocês essa coisa de estar sempre em articulação, em diálogo. Essas 3 pessoas citam as suas referências, citam aquilo que essas pessoas disseram, a influência que aquelas pessoas tiveram sobre os seus processos, as rupturas que fizeram sobre aquilo com o qual conviveram, as novas formulações, de quem essa nova formulação aproxima. Gente, é isso. Se trouxer isso para a escrita, tem 3 teses prontas ali fora de vocês. Né? O que a gente tem, eu acho que tem um pouco essa relação nossa, autodidatas, né, da luz, principalmente, tem uma relação um pouco de, como é que é a expressão? Agora me fugiu a expressão popular. Que a gente olha para a academia muito de baixo, né? E como se essas trajetórias não contivessem metodologias, procedimentos, qualidades e questões que podem movimentar a linguagem, né? Eu acho que agora eu acho que vendo todo mundo que a gente entrevistou, né, Marília, a gente fica percebendo quantos são ricas essas trajetórias, né, em produção de conhecimento para a nossa área, sem dúvida nenhuma, né, Chico? Sim. Eu acho que fica mais claro para a gente. Eu acho que é um material absurdo. Eu falei seriamente, assim, de que eu acho, para a gente, lá na universidade, esse é um material incrível para suscitar esse tipo de reflexão sobre o que significa fazer pesquisa, de como a pesquisa, a investigação acadêmica, ela pode se alimentar daquilo que é orgânico nos campos onde o método é orgânico, onde ele se dá, onde ele está posto, né? Sem artificialidade, né? Acho que é isso. Ok. Chico, alguma questão ficou em aberto? Não, eu não tenho mais nenhuma questão. Eu acho que quando a gente for fechar, eu tenho vários pontos que a gente conversou hoje que eu gostaria de levantar novamente, mas teve só uma coisa da fala da Marília que eu fiquei pensando, só um adendo, assim, que eu acho que, assim, as coisas não têm valor porque elas estão na academia, eu concordo totalmente com isso. O pensamento que me suscita, e aí eu talvez faça uma ponte lá com o nosso começo, sobre a questão do reconhecimento como área criativa, de dar nome às coisas, é que a academia ela pode ser um campo para fortalecer esses processos, de dar nome a esses processos, de dar reconhecimento a esses processos. Então, ela pode ser usada para isso, de certa forma, também. Não sei. Eu fico pensando um pouco nisso. Para organizar essa declaração. Desculpa, Chico. Não, era isso mesmo. Acho que para organizar... ocupar esse espaço... Um, dois e vai. Esse acho que é o grande problema dos encontros virtuais. Não, acho que é perfeito. Eu falo.
Não, falei, atropelei. É que o delay maldito, né? É isso, Chico. Eu acho. Acho também ajudar a organizar, né? Quer dizer, ter gente com quem conversar para poder estabelecer aquela mediação, né? A crítica, dizer, olha, talvez um outro caminho, talvez se você organizar assim, apresentar assado, debater com tais e tais pessoas, né? Eu acho que esse é o lugar a universidade pode trazer isso, né? Esse lugar de encontro que permite essa extrapolação daquele conhecimento, a declaração do conhecimento, a organização do conhecimento e a discussão, o debate sobre esse conhecimento, né? Aí eu acho que isso é importante, não é que um trabalho como esse do Ronald, falei, vira tese, né? Não como está, bruto como está, né? Mas é material para uma tese, que aí no encontro, no diálogo, na discussão, na conversa, isso vai ganhando forma, né? Eu me lembro muito de você falando do teu trabalho, sem falar do teu trabalho na aula, né, Chico? Quer dizer, como é que a gente foi achando que o trabalho, eu tinha hora que eu falava, é isso, Chico, eu não sabia do trabalho, né? Mas você falava, é isso, acho que tem a ver com isso e tudo mais, quer dizer, não virou um outro trabalho, mas talvez foi mexendo no teu olhar sobre aquilo que você fazia, né, de o que seria importante trazer mais à tona, né, deixar umas coisas talvez mais escondidas naquele momento e trazer outras à tona, as quais você nem tinha dado tanta atenção, né. Então, acho que é esse o lugar, né? Já vem um material, já tem alguma coisa, já tem um processo, que a gente vai dialogando sobre ele, organizando, dando uma cara para ele que te satisfaça, né? E que mexa com as estruturas, né? Não precisa ser colocado no formato acadêmico, porque isso também não existe, isso é uma invenção, mas isso é conversa para outra hora. Eu concordo com o Chico, Marília, mas eu insisto que, do nosso lado, a gente precisa se apropriar um pouco mais do que a gente faz. Sim. A gente precisa olhar para o que a gente faz, a gente precisa escrever sobre o que a gente faz. Não precisa ser numa linguagem muito elaborada, pode ser como um relato, pode ser como um diário de bordo, pode ser como um caderno de criação, mas a gente precisa deixar pistas do que a gente faz para que a gente possa olhar para isso depois. E a gente precisa produzir pequenos artigos que sejam, pequenas reflexões que sejam. Eu acho que isso vai nos ajudar também a fazer com que a maneira como diferentes artistas da luz criam, isso comece a aparecer e comece a ficar mais claro o que é o nosso trabalho. Porque eu acho que tem muito de desconhecimento também do que a gente faz, do papel que a luz ocupa dentro da cena. E eu acho que a gente que eu digo é quem trabalha na área, né? Tem um papel importante para a virada dessa história e eu acho que para a colocação da luz um patamar que talvez não queiram nos dar de mão beijada, né? Não vou Como dar. vocês não vão dar. Eu sei disso, eu sei. Eu acho que por isso que eu acho que é incrível esse trabalho que vocês estão fazendo, essa história que vocês estão contando, as histórias dessa, eu fiquei encantada com o Beto, assim, sinceramente, porque o que ele foi contando, assim, de uma... Pô, isso tem que estar documentado, né, tem que estar vivo, quer dizer, vocês estão documentando, essa produção material, ela é importantíssima, eu acho que é isso, né, e levar as pessoas que são estudantes desse campo a entenderem a riqueza desses processos de cada uma dessas pessoas, das suas formações, quer dizer, não é brincadeira isso é muito sério, né, e é inspirador, eu não tenho dúvida, eu acho mesmo. Vocês têm que escrever, têm que achar frentes de divulgação, né, dessas escritas e tem que marcar pé nesse território aí, acho que é importante. Pode deixar que eu acho que essa missão eu não parto sem cumpri-la. Cobrarei. Pode cobrar. Então, Chico, agora você... Cadê o Chico? Travou o Chico? Não, está aqui. Tá. Não, eu acho que eu acho que, não sei se eu acho que eu tenho só o que a Marília fala da questão da intuição, que eu acho que é muito importante que fique claro, ainda mais porque a gente fala muito para os estudantes da escola, então acho que não existe intuição se não houver um repertório, né? Porque a intuição não vai ter da onde intuição é buscar trabalho também, né, por trás. E também, assim, se você não viver, né, se você não abrir o teu olhar, se você não estiver atento para aprender
as possíveis fotografias que estão soltas por aí, você não vai ter de onde tirar, essa intuição não vai te trazer nada, A coisa né? não chega. Não. Vai trazer mais do Então, mesmo. acho que exatamente, isso é um dado importante. Pois não, Chico Turbiani, pode ir para as suas considerações? Eu acho que, sim, eu gostei muito da ideia de borrão que você trouxe no começo, Marília, porque eu acho que ela lida de forma muito interessante com essa dicotomia técnica e criação, sem fazer uma coisa que eu acho problemática, que é voltar para um lugar anterior, que é de mercado, onde é uma coisa só. Então, esse termo genérico, né? Iluminador, iluminadora, que é aquela pessoa que está ali, e que normalmente, quando é uma pessoa só, ou é uma pessoa que está desempenhando 1 zilhão de funções diferentes por uma questão financeira, de modos de produção financeiros, né? Então, porque o ideal seria que fossem equipes que partilhassem, né? Então, eu acho que a palavra borrão, ela lida com o fato de que são coisas diferentes, então não junta, que eu acho que a gente tem que manter elas como coisas diferentes, mas entendendo que a coisa ela é um pêndulo, que às vezes vem para cá, às vezes vai para lá, né? E que uma mesma pessoa, num dia, está ocupando um ponto desse espectro, né? Se a gente pensa num espectro, às vezes se desloca para outro ponto. Então, você trouxe essa imagem, eu acho ela muito interessante para a gente falar disso. E, além disso, eu acho que essa ideia da sistematização do conhecimento, da necessidade, a gente falou muito disso aqui, né? De declarar os pensamentos, de que é preciso aparecer, que é preciso expor, que isso vai trazer esse reconhecimento, ou vai trazer essa percepção, né? Essa ideia da documentação dos processos, essa importância da documentação dos processos na autoformação. Eu estou trazendo coisas que eu fui anotando, porque só para retomar e para a gente fechar, né? Essa questão do grupo, essa questão de que a gente cria junto sempre, seja pelas referências que a gente traz, seja pela busca de ambientes que são coletivos, ambientes que são transdisciplinares, que são interdisciplinares, no lugar de ambientes que são multidisciplinares, né? Pegando essa ideia do multi como algo que é uma pirâmide, que tem alguém em cima e que manda no resto, e esse inter como algo que é mais horizontal e que está permeando, né? E acho que, por último, essa coisa da crise, da crítica e da negação, essa tríade que você falou, que apareceram muito ao longo das entrevistas, ao longo desses meses, mas que você traz esses 3 termos juntos como algo ligado à maturidade. A maturidade... Qual é a tríade, Chico? Repete. Crise, crítica e negação. Né? Isso é mais o Guilherme. Foi mais o Guilherme que trouxe o quê? Mas eu gostei de você dizer que... Você elaborou dessa forma, né? Não tome, ó. A gente já vive o trauma de tomarem o que é nosso. Não tome então, isso, não. Assim, Bonfante Everlarde 2020. Pronto. Fratelli Bonfante Velarde. E é isso, e te agradecer muito, Marília, por conversar com a gente. Eu acho que você vem exercendo, quando você abriu falando que o convite, você aceitou porque o convite veio de mim e tal, mas eu quis muito te trazer, eu propus o seu nome para o Guilherme, para a gente, para o Light Studios, porque eu acho que você vem ocupando um lugar na academia que é muito importante e que quebra, e que busca quebrar com essas concepções rígidas e preconceituosas do que é a academia, do que pode ser academia, do que é pensar, pesquisar, produzir conhecimento de formas que, não sei, eu acho que são... dialogam muito com a forma como a gente pensa aqui, como a gente tem olhado para essas entrevistas e olhado para esse material que a gente está produzindo aqui. Então, só te agradecer muito pela nossa conversa hoje e pelo seu trabalho.
Só faço porque fazemos, Chico. Bom, Eu que agradeço. Delícia, gente. então, Marília, eu também queria só falar, eu acho que o que o Chico falou, tudo que o Chico falou, eu acho que foi realmente muito interessante a coisa do hibridismo entre técnica e criação, né? Para mim é muito... eu acho que você entendeu o que é a nossa função, coisa que eu acho que tem muita gente que não consegue entender, gente que é do meio, gente que é da área, né? Não percebe, porque foi falado aqui com o André, né? O ator tem no seu corpo e tem nas suas ideias ou na sua cabeça e na sua voz os instrumentos da sua criação. Nós precisamos de algo que está para fora, né? De algo que a gente vai pegar, vai manipular, vai articular para poder construir aquilo que a gente quer construir, né? Então é esse lugar aí que a gente transita, né? Do laboral ali, do fazer manualmente às vezes e tal, com a questão estética, com a questão atmosférica, que é algo do campo mais abstrato. Acho que você, com essa ideia do hibridismo e do borrão, acho que é muito interessante para a gente... Vamos usar a citação Velarde sobre essa questão, que eu acho que ela traz luz aqui para o nosso campo, né? A questão política, para mim, também é uma coisa que eu acho que é muito importante, que você fala várias vezes, você traz essa questão. Eu acrescentaria na questão política a questão ética, que eu acho que é um dado muito importante para a gente, a maneira como você se relaciona, a maneira como você coloca o teu conhecimento, como você está aberto para que aquilo que você está pensando no coletivo consiga se transformar, né? E a questão do contexto, que é da onde você está inserido e a maneira como o seu trabalho vai ser recebido, ou da maneira como você vai conseguir se colocar de uma forma mais artística ou de uma forma mais técnica, né? Acho que essa leitura, para mim, é uma coisa importante também. Acho muito interessante a questão do ocupar o espaço, porque ele não vai ser dado, né? Mas eu acho que eu acrescentaria aí também a minha contribuição, é que ocupar esse espaço significa com preparo, com conteúdo, com apropriação do seu próprio trabalho, com entendimento do lugar onde estamos e para quem vamos criar, saber dialogar, ou seja, você tem que também se preparar, você tem que estudar, você tem que estar presente no processo, só assim você vai conseguir ocupar algum lugar, né? Porque senão eu acho que se você mostrar muita fragilidade na tua preparação, aí eu acho que ocupar por ocupar vira uma briga e uma polarização, que é o que a gente está vivendo, que não interessa para ninguém, né? Bom, dividimos essa tríade, esse conceito da crise, da negação e da crítica, que eu acho que realmente são... Acho que o dado da criação, diferente da técnica, Marília, não sei se você, talvez nas suas considerações finais, podia dar uma palhinha sobre isso, eu acho que a questão da criação nos coloca num lugar pantanoso e num lugar meio, assim, de muitas incertezas, às vezes, né? E a técnica já é uma coisa um pouco mais segura, mais cartesiana. O refletor, para acender, ele tem que ter um cabo não sei o quê, a lâmpada tem que ser não sei o que lá, tudo aquilo ali já tá um pouco dado. E quando você vai para o campo da criação, do uso desses materiais, eu acho que a gente já vai para um lugar um pouco mais difícil, né? Do risco também, né? Não sei. Então, agradeço muitíssimo a tua presença. Chico falava muito de você, foi muito, muito bacana poder conversar e poder te ouvir. Muito generosa a tua participação aqui, te agradeço muito. Generosos são vocês, imagina, me convidarem, uma delícia. Vou pensar nessa coisa que você falou do pantanoso versus o cartesiano, né? Porque eu fico pensando quanto o pantanoso, às vezes, faz rompe com a estrutura clássica da técnica também, né? Porque vocês vão para o pantanoso porque vocês fazem a técnica se modificar, né? A gambiarra só existe porque tem um pantanoso, né? Sim, total. E aí não tem equipamento ainda, então você junta um negócio com outro de pendura e faz um negócio e puxa uma outra ligação e aquilo pega fogo, né? Berto falou de umas coisas, olha, o que aconteceu aqui, deu uma luz, né? Assim.
se não tem um pantanoso, a técnica também não avança, não se modifica, né? Então, eu acho que elas são, que bom que elas são distintas, de naturezas absolutamente distintas, porque é isso que produz um movimento, né, gera uma fagulha que cria uma outra coisa. E acho que isso acho que nesse sentido é algo complementar, né? Por isso que eu acho que abrir mão de uma ou de outra é alguma coisa que depõe contra a riqueza e a organicidade do trabalho que vocês fazem, né? E acho que é brilhante a tua colocação, no sentido de dizer a formação, a gente só é capaz de ocupar um território se a gente tiver consistência para ocupar esse território, senão a gente vira um objeto dentro desse território que pode ser manipulado para todos os lados, né? Para ser uma pessoa que é ativa no processo, para que de fato a gente ocupe o lugar e ocupe o território, a gente precisa se fazer ouvir. Para se fazer ouvir, a gente tem que saber falar, tem que saber se colocar, tem que saber o que vai dizer, né? Eu acho que para isso precisa preparo, sim. A gente precisa se preparar. Não tem um lugar para a gente se preparar, mas tem um conjunto de coisas. Cada uma dessas pessoas que falaram, assim, que eu assisti hoje, imagino as outras também, deixaram muito claro que essas pessoas têm uma formação sólida, consistente, sabem conversar, sabem se colocar e dizer da importância dos seus processos e de como elas são vitais para os processos criativos dos quais elas participaram, né? Não é pouca coisa, não é simples, mas eu acho que isso é vital. Senão a gente vai para aquele lugar, nos deixam ocupar o território, a gente vira mero objeto, enfeitando aquela sala para dizer que, como a gente considera, não, olha que legal, olha, a pessoa está aqui ocupando, mas de fato a gente não está agindo naquele processo, né? É para a gente ocupar o território, vocês ocuparem o território, mas serem agentes nesses processos aí todos, né? Não serem só uma almofada de chita azul maravilhosa que está lá no banco do Ok, Georgia. Bom, Marília, eu quero agradecer sua presença aqui e fazer os lembretinhos, né, de sempre, de dar um like no vídeo, se inscrever, e também lembrar que todos os materiais os textos da Marília, eu coloquei tudo no chat, eles vão ficar disponíveis. Então, se vocês quiserem ficarem curiosos, vão lá dar uma checada. E que o nosso próximo convidado é o Berilo Mosella, na próxima quarta, às 15 horas. Encerramos aí o nosso quarto seminário e vamos para o último programa após Berilo, que é eu e Chico tentando usurpar tudo que foi dito aqui, dizer que fomos nós que percebemos. Né? Exatamente. A gente não vai falar nada novo, a gente vai só juntar, não vai ter autoria nenhuma, é só juntar. A gente vai dizer, eu vou dizer, conforme o Chico falou, você vai dizer, conforme o Guilherme disse, e aí a gente... Segundo não sei quem. Exato. É isso aí. Muito obrigado a todos e quarta-feira, 15 horas, nos encontramos aqui para a última conversa sobre o quarto seminário de vertigem da SP Escola de Teatro e do Lighting Studio. Obrigado, Marília, mais uma vez. Obrigado, João. Obrigado, Georgia. Até a semana. Obrigado, Chico.